Natalie Portman, ser sexualizada quando criança me privou da minha própria sexualidade. Isso no jornal É o País. E ela tá dizendo, né, que ela teve que ficar muito severa, muito rígida com ela mesma, conservadora, para poder dizer para as pessoas não, não, não e não. E aí aqui na matéria do É o País, o que ela coloca assim, olha, com apenas 11 anos, Natalie Portman deixou muita gente apaixonada ao aparecer no filme O Profissional, de Luc Besson, interpretando Matilda, uma menina cuja família foi assassinada e aprende a manejar armas de fogo com a ajuda do pistoleiro Leon, a que chega a declarar seu amor. 2 anos depois, estreou em Beautiful Girls, o filme de Ted Dame, em que o protagonista Timothy Hutton sente um profundo desejo por uma jovem Portman, de apenas 13 anos. Esses papéis se consagraram à atriz israelense, também fizeram dela um símbolo sexual. Olha isso, galera. A garota com 11 anos e depois com 13 anos se tornou, por parte da mídia e também das pessoas em geral, que sexualizaram ela e colocaram ela como símbolo sexual. Aí diz aqui que agora, com 39 anos, a ganhadora do Oscar por um Cisne Negro revelou ter lhe causado um profundo impacto. Ser sexualizada quando criança me privou da minha própria sexualidade, porque me deu medo. E ela conta que teve esse medo, né? E ela vai explicando aqui que definitivamente eu estava consciente de como me retratavam, principalmente no tipo de jornalismo que existia quando saíam os filmes. Ou seja, ela está dizendo que quando saíam os filmes, o jornalismo que vinha para cima dela sexualizava ela. Vocês estão vendo o poder da mídia? Vocês estão vendo o absurdo que é como a mídia trata as crianças? E é por isso que a gente tem que combater essas coisas, sabe, gente? E aí, ela coloca que ela recusou, por exemplo, o protagonismo de Lolita em 1997, justamente por conta dessas coisas. E ela foi para outras coisas, né? Como Marte Ataca, Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma e outros mais, né? E ela fez isso justamente por conta de como ela foi destratada. E aí entra o que eu falo para vocês, olha só, uma coisa que a gente tem que entender. Todos nós, não sendo assexuado, temos desejos sexuais, temos instintos, temos desejos. A mídia, ela trata isso com os nossos desejos. Como assim? Quando você faz um celular com uma câmera, com 3, depois com 4, você quer despertar o desejo nas pessoas de achar que aquilo é maior porque tem mais coisas. Você quer colocar algo num preço muito caro para que a pessoa compre. Então você faz estratégias para que as pessoas estejam sempre comprando e sempre atendendo aquela demanda para satisfazer um prazer próprio. Então a pessoa diz, olha, você é infeliz, você é muito infeliz. Agora, se você tiver essa caneta, você vai ser feliz. Compra essa caneta, ela vai te trazer felicidade. É assim que eles fazem. E aí o que acontece? Quando você não tem dinheiro, quando você está privado de relações válidas, que não sejam líquidas, quando você está numa situação em que você só tem relações líquidas, você se esvazia. E aí o sexo ou a sua sexualidade, ela é usada como uma arma ou para tentar tolir os outros ou para tentar ter algum tipo de autoafirmação. E é meio absurdo como a gente sexualiza as crianças. Tanto é que as pessoas perguntam, né? Ah, qual é o sexo da criança? Tipo, gente, é até feio falar isso, sabe? Porque aí quando você cria uma mulher que é uma criança, cria uma criança só com boneca, para ela ser dona de casa, para ela ser submissa, para ela ser isso, aquilo, outro, e aí tem um momento em que ela vê que ela pode ser muito mais que aquilo, o impacto é terrível, porque em quem ela confiava, ela perdeu a confiança, porque essa pessoa não a educou para isso, para ela ser quem ela quisesse, entende? É muito pesado o que acontece, sabe? É muito bizarro a situação que a gente tem nesse sentido. Olha só, aqui a gente tem uma questão que também é mais uma questão de marketing. Por exemplo, criaram escola sem partido. Escola sem partido é um marketing. Porque quem é que quer uma escola com partido? Ou mais, uma escola católica ou uma escola adventista do sétimo dia. Não é uma escola com partido? Eles não têm sua própria ideologia? Então, a questão é como você coloca as coisas, né? Então, assim, a educação sexual nas escolas, primeiro a gente tem que entender que prevenção a DST
saber como funciona o órgão reprodutor e saber como funcionam os nossos instintos são coisas básicas que a escola tem que ensinar. E já foi provado que com a educação sexual, as crianças têm como se defender dos abusos sexuais dentro de casa. Quem reprime muito a educação sexual nas escolas, muito provavelmente deve ter coisa escondida aí, viu?